Hoje eu queria mostrar para vocês mais uma vez como o tango pode ser simples de se dançar. Tem muita gente, que acha que o tango é super complicado, nossa, não arrisco a dançar tango, é muito difícil. A gente está aqui para desmistificar isso. Até mesmo tem gente que acha que precisa ter uma roupa especial, tem que fazer pose, cara de tango, Não, eu tô até aqui, de tênis, de propósito, para mostrar para vocês como o tango não precisa desses detalhes. Pode ter? Pode, você pode se vestir com uma roupa típica de tango, lindo, mas não é necessário. É só isso que eu quero dizer. A gente pode também dançar o tango de maneiras super complexas, difíceis, mas ele pode também ser dançado de formas muito simples. E eu começo dizendo para vocês o quê? O tango, ele tem pouquíssimos passos básicos. Então são pouquíssimas pecinhas, mas que a gente pode montar de infinitas maneiras diferentes. Sabe aqueles brinquedinhos de montar Lego? Que você tem ali poucas peças iguais, mas você pode montar uma infinidade de possibilidades, de formas diferentes. O tango é mais ou menos assim. E isso é fascinante, porque ao mesmo tempo que ele é super simples, são poucos os elementos, ele se torna uma dança, ele pode ser uma dança super complexa, dependendo da maneira como a gente junta esses elementos. Então hoje nós vamos brincar com 3 elementos, 3 pecinhas. A primeira delas é o passo básico do tango. E desmistificando, o que muita gente pensa, o passo básico do tango é andar, caminhar para frente, caminhar para trás, caminhar para o lado, caminhar para o outro. Então, isso é o básico do tango e é a nossa primeira pecinha. 2 regrinhas, ou vamos pensar em uma regrinha só. Toda vez que eu fui ao lado, se eu quiser ir para frente, eu passo uma perna pela outra, ou se eu quiser ir para trás. Se eu estou indo para frente e eu quero ir para o lado, eu passo um pé pelo outro, então eu vou para o lado. Ou seja, eu busco sempre fechar as pernas antes ou na transição entre um passo e outro. E eu posso, claro, interromper. Então, se eu estou caminhando para trás, não quero mais, eu interrompo, junto os pés. Posso, inclusive, fazer uma pausa, respirar e depois continuar caminhando. Mas eu posso escolher a hora que eu quiser. Eu tenho essa liberdade total de parar, frear, inverter o sentido do movimento. Segunda pecinha são os famosos oitos do tango. É quando eu quero fazer curva. São os pivôs. Oitos pela frente e oitos por trás. Qual que é a regrinha para utilizar os oitos? Eu coloco o 8 pela frente sempre quando eu estou fazendo uma caminhada para frente. Eu coloco o 8 por trás sempre que eu estou caminhando para trás. Então é muito simples. Se eu estou caminhando para frente, eu quero fazer um 8, eu coloco o 8 pela frente. Se eu estou caminhando para trás, eu quero fazer um 8, eu coloco o 8 por trás. Beleza, E por fim, não é que são só essas 3 pecinhas, não. Eu, nesse vídeo, vou trabalhar com essas 3, para vocês, e daí vocês vão ver que vocês já têm muitas possibilidades para brincar. Mas nós temos algumas outras que depois a gente fala delas. Os boleios que muita gente olha e fica fascinada com os boleios, e eu também gosto muito, e que podem ser usados de forma simples e de formas um pouco mais elaboradas também. Como é que são os boleios? Boleio por trás, boleio pela frente. Eu posso fazer boleio pela frente baixo, boleio pela frente alto. Boleio por trás baixo, boleio por trás alto. E qual que é a regrinha também? Quando eu estou caminhando para frente, qual boleio que eu coloco? Boleio pela frente. Quando eu estou caminhando para trás, qual boleio eu coloco? Boleio por trás. E aí eu escolho. Pode ser boleio baixo ou boleio alto. Mas eu só coloco o boleio pela frente quando eu estou deslocando para frente e coloco o boleio por trás quando eu estou deslocando por trás. E aí um detalhe importante é o quê? Quando eu faço um boleio pela frente, eu inverto o meu sentido de deslocamento. Ou seja, eu estava vindo para frente, o boleio faz com que eu inverta o sentido de deslocamento. Mesma coisa por trás. Se eu estou caminhando para trás e eu coloco um boleio por trás, ele inverte o meu sentido de deslocamento. Porque o boleio, em sua essência, é uma inversão. Eu posso fazer o boleio, por exemplo, sem nem separar as pernas. É o que muita gente chama de rebote. Então, se eu estou caminhando para frente, eu inverto o sentido do meu movimento com um pivô. Invertir. Ou seja, é como se eu começasse a fazer um 8 e então desistisse e voltasse. Tem gente que chama isso de rebote, a gente pode chamar também de um embrião, um projeto de boleio. Mas eu só quero dizer que é a mesma ideia. Eu estou indo para frente, eu inverto por trás. Eu estou indo para trás, eu inverto pela frente. Legal, 3 pecinhas.
Então olha só, eu não ensinei vocês a fazer nenhum passo. Eu ensinei vocês 3 elementos básicos. E combinar esses 3 elementos básicos, conseguindo então formar passos, é muito simples. Então, quando a gente entende o tango dessa forma, como sendo o quê? Montar estruturas a partir de pecinhas básicas, fica muito simples e muito gostoso, porque vocês mesmos podem criar os passos. Depois eu volto mostrando outras pecinhas, outros elementos básicos do tango, e o principal é como executar essas pecinhas. O detalhe, como que a sua perna vai se movimentar, como o seu corpo deve estar. Mas esse é assunto para um outro vídeo.